Vamos ao término da nossa leitura de hoje, Jeremias capítulo 36 e o 37. O rolo de Jeremias é lido no templo. O rei corta-o e lança-o no fogo. Sucedeu, pois, que no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então, Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a esse aqui não é Baraque, é Baruque. Deu ordem a Baruque. Fiz confusão porque lá aquele que ajudou a Débora era Baraque, mas esse é Baruque. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu, no ano quinto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque, naquele livro, as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E, ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro, aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cosi, dizer a Baruque: O rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos. Vou dar uma pausa por causa do carro de som. Já já a gente volta. Voltando então aqui o versículo 14 de Jeremias 36. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: O rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: Assenta-te agora, e leu aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras,
se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo, e Jeudi tomou-o da mão de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Então estava o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que o ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jarameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, anunciando: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Olha só, que desobediência, não é? O rei rasga a palavra de Deus. Hoje não está muito diferente, porque o povo, principalmente o povo aqui do Brasil, eles só não rasgam, não é? O papel em si, mas rasgam do seu coração, não querendo obedecer ao Senhor, não querendo receber a Jesus como Senhor e Salvador. Jeremias na prisão. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra
deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor, nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito, e voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque, ainda que fericeis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Que tristeza, não é, amados? Quando a gente lê a palavra e vai vendo os profetas tão perseguidos como eram. E não é diferente. Profeta de Deus, porque hoje o profeta de Deus é todo aquele que prega a palavra em verdade, em espírito e em verdade. Esses são profetas da atualidade, do século 21. Então, o que acontece? Muitos deles aí, olha, mundo afora, estão sendo mortos
judiados como foi Jeremias. Ele sofreu tanto nessa prisão que a Bíblia está dizendo que ele ficou ali muitos dias, que ele disse, implorou ao rei. Ele não tinha pecado contra o rei, não tinha feito nada contra os príncipes, só estava falando a verdade, aquilo que Deus mandava ele falar, e já estava se cumprindo. Então ele pede encarecidamente ao rei: agora, pois, ó rei meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Ou seja, tudo indica que eles judiavam dele, não davam comida, o necessário para ele, não é? O suficiente, mas o necessário, vamos dizer, para que ele continuasse com vida. Mas que vida ele passou neste lugar, ao ponto de dizer ao rei que se ele voltasse para aquele lugar, ele morreria ali. Que o Senhor guarde os profetas do século XXI, ou seja, os atalaias, os pregadores desse século, que tudo indica que é o último século, não é? Jesus vem muito em breve buscar a tua igreja amada. Possamos ter ousadia como teve Jeremias e não temer ao rei deste mundo, ao príncipe deste mundo, a esse Nabucodonosor atual, que chama-se Satanás e as suas hostes infernais. Ainda bem que Jesus está muito próximo a voltar para nos levar desse caos que está se tornando essa terra, não é? Então fale com verdade, não tenha medo, porque logo, muito em breve, estaremos com o Senhor para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde e até amanhã, no nome do Senhor Jesus.